E é o seguinte, gente, hoje a gente vai trazer um caso que foi muito explorado nos Estados Unidos, é um dos grandes tribunais, né, que é o caso do Kevin Spacey. Eu acho que depois do tribunal do ator Johnny Depp e Amber Heard, esse é o que foi mais aguardado, mais esperado para saber o que ia acontecer, porque também envolve, né, a questão de assédio sexual, má conduta sexual. E só para a gente lembrar um pouquinho, Pavinato, como tudo aconteceu, né? Em 2017, a produção do House of Cards começa a fazer reclamações sobre as condutas do ator Kevin Spacey. E isso aparece, né, no jornal local americano, a CNN, dizendo que ele estava importunando sexualmente, inclusive assediando sexualmente algumas pessoas da equipe. Logo após, né, essa matéria na CNN, o ator Anthony Rapp, que ele trabalha na série Star Trek Discovery, ele procura o BuzzFeed, um jornal lá também americano, para contar também que tinha sofrido importunação sexual do ator Kevin Spacey em 1986. Vamos lembrar aqui que nessa época, esse ator, o Anthony Rapp, tinha 14 anos de idade. E o Kevin Spacey, 26. E aí, o que acontece? Isso vira uma hecatombe na vida do Kevin Spacey, porque ele tem ali dois grandes problemas. Um com a equipe de produção de House of Cards e o outro ali já um ator, que é esse Anthony Rapp, que já começa a ensaiar ali uma possível ação civil contra o Kevin Spacey. Logo depois que tudo isso acontece, vários outros homens também começam a surgir dizendo que sofreram abuso e violência sexual do ator Kevin Spacey. Bom, acabou, né, o tribunal. O Thiago Pavinato vai explicar para a gente que não foi um tribunal de crime, mas foi um tribunal civil, foi um júri civil, inclusive nos Estados Unidos, toda essa ação civil também temos jurados. O Pavinato também vai explicar isso para a gente de novo. Ele explicou no caso do Johnny Depp, mas vale a pena a gente relembrar, porque a dinâmica americana é completamente diferente. Muito, absolutamente. O Anthony Rapp pedia 40 milhões de dólares de indenização para... né, por distresse emocional. Exatamente. Né? Nunca mais conseguiu ter uma vida digna. Que equivale a 200 milhões de reais. Essa é a cifra que ele estava pedindo. Mas, no final, terminou o tribunal, agora no dia 20, e ele perdeu. Né? Ele não conseguiu comprovar as suas alegações, inclusive muita coisa veio à tona, mas antes até da gente explorar um pouquinho o que aconteceu durante aquele tribunal, eu vou passar a bola aqui para o meu parceiro, que vai explicar exatamente o que aconteceu, porque são várias coisas que estão em jogo aqui em relação à vida do Kevin Spacey. Sim. Temos ali primeiro essa questão com House of Cards, né, de pessoas da equipe dele reclamando, mas que nós tenhamos informação, ninguém processou o ator Kevin Spacey. Aí nós temos o Anthony Rapp, e aí depois nós vamos ter lá na frente, em 2023, um outro julgamento, mas aí já no Reino Unido, exatamente, em Londres, em junho de 2023. A bola é sua, Pavinato. Bom, vamos lá. O sistema jurídico dos Estados Unidos, ele é próximo do inglês. Portanto, a dinâmica do julgamento nos Estados Unidos se aproxima muito à dinâmica jurisdicional, de processo jurídico no Poder Judiciário da Inglaterra. É muito diferente do que acontece no Brasil. No Brasil só temos júri quando nós temos casos de crime contra a vida. E esses crimes têm que ser intencionais. Se eu roubo alguém e desse roubo decorre a morte, que é o latrocínio, né? Ou eu mato para roubar, que é o latrocínio, não vai para o júri, né? Porque isso é um crime patrimonial. No Brasil, nós só temos para o júri os crimes contra a vida e aqueles intencionais. Ou seja, se eu atirei
eu tenho o porte, a posse de arma, atirei acidentalmente, foi culposo, isso também não vai para a júri. Mas lá tudo vai para a júri a princípio. Os processos lá são muito caros, lá se pratica muitos meios de solução de conflitos extrajudiciais e aquilo que vai para o judiciário geralmente vai para o júri. Seja na esfera penal, todos os crimes, que é o grande júri, e nos casos que não são criminais, para o pequeno júri, o petit jury. E esse caso do ator Kevin Spacey fez muito barulho porque ele protagonizava a série de maior sucesso da época. Talvez tenha sido a série de maior sucesso de todos os tempos. E maior sucesso, primeiro, que é muito boa, segundo, que ela surgiu junto com o serviço de streaming, né, que é House of Cards. Ele era o protagonista absoluto de House of Cards, tanto que a série não durou mais uma temporada depois da sua saída. Então isso teve um impacto não só para a vida do autor principalmente, é claro, para a vida do ator, para a vida de todo mundo que produzia e para a vida de todos os telespectadores, né, que era uma unanimidade mundial. Bom, o que aconteceu foi que este ator, que moveu a ação dizendo que foi importunado sexualmente pelo Kevin Spacey, isso tinha acontecido lá em 86. Eles tinham ido para uma festa, ele tinha 14 anos, foi para uma festa na casa do Kevin Spacey, que tinha 26, e ele alega que depois da festa ele foi importunado sexualmente pelo Kevin Spacey. Ele levou essa ação, mas isso foi muito tempo atrás. No estado de Nova York existe uma lei que diz que se você foi vítima de alguma coisa quando você era criança, não conta o prazo de prescrição. Então, para ele, não aplicou o prazo de prescrição. É por isso que pôde demorar todo esse tempo. Vale lembrar, aqui nos Estados Unidos, que é uma federação de verdade, cada estado tem o seu direito. Tem o seu direito civil, como a gente fala aqui, tem o seu direito penal, tem o seu direito comercial, tem o seu direito tributário. Lá os estados realmente são autônomos. Lá os estados, eles são quase tão soberanos quanto a federação, que se chama Estados Unidos. Então, o que vale nos Estados Unidos, às vezes não vale no Texas, que não vale na Flórida. Então, cada estado tem a sua legislação. Existe uma legislação federal, que se aplica em todos os estados, e concernente à legislação federal e à Constituição dos Estados Unidos, nós temos uma Justiça Federal. Concernente a todos os outros casos, a Justiça do Estado, em que a coisa acontece. Como esse crime lá em 86 aconteceu nos Estados Unidos, foi levado à corte lá nos Estados Unidos, no estado de Nova York, foi levado lá para um tribunal de Manhattan, e ele foi processado. Foi processado criminalmente ou civilmente? Civilmente, porque criminalmente não compensa para um autor, né? Quando você faz uma demanda pedindo uma indenização de 40 milhões, fica óbvio que você quer uma indenização. Até porque, ao que parece, não tem como você provar um crime de tão longa distância no calendário. Então é mais fácil você provar que você teve problemas psicológicos por conta de um alegado assédio, de uma alegada importunação, e a partir desses danos psicológicos você pedir uma cifra milionária de indenização, do que entrar com um processo criminal e a pessoa ter que somente ir presa e a pessoa que foi vítima, alegadamente, não sair com nada no bolso. Então foi isso que aconteceu. Foi-se levado ao júri, né, ao pequeno júri, que é o júri civil, e tanto a alegação dos danos psicológicos, psiquiátricos, daquele que tinha 14 anos à época, não foram comprovados, bem como não conseguiu se comprovar que ele tinha de fato sofrido a importunação sexual. A partir disso, como a primeira pergunta para o júri os jurados entendem que ficou provada a importunação sexual? Se eles dizem não, todas as outras questões caem por terra. Então, ele foi julgado inocente. Inocente por falta de provas. Não existiu prova, a coisa não caminhou. Bom, ele foi inocentado nos Estados Unidos. O estrago na vida do Kevin Spacey já está feita. Existem outros 4 processos, né? Um por penetração, sexo oral, e outros 3 por assédio. Esses 4 processos vão à júri ainda no ano que vem, 2023. Pode ser que Kevin Spacey seja condenado, pode ser que ele seja absolvido. De qualquer forma,
ele ainda tem que pagar à produtora do House of Cards uma cifra, uma multa contratual de 31 milhões. Por quê? Ah, mas ele foi inocentado, como é que ele vai pagar? Porque isso foi resultado de um julgamento feito por arbitragem. E decisões arbitrais não se recorrem. O que pode acontecer é, com base no dano material, pecuniário que ele sofreu por conta dessas acusações, se elas caírem por terra e ele for inocentado, ele pode pedir o prejuízo àqueles que causaram o rompimento desse contrato, que pague o prejuízo que ele teve. Mas aí é uma outra questão. Quem é que tem 31 milhões de dólares para ressarcir Kevin Spacey? Ganha, mas não leva. Ou é inocentado, mas não leva. O estrago já está feito.